Queridos, hoje eu quase que diria, eu vou andar na contramão. Vou falar de um assunto que talvez você tenha ouvido muito pouco. Eu intitulei essa reflexão, só para nominá-la, dizendo que nós, em quase todo o tempo, nós estamos em desvantagem em relação ao mundo. Não é muito comum falar para crente que confia no Senhor e que acredita que nele nós somos mais do que vencedores, falar que nós estamos em desvantagem. Mas estamos. Basta um versículo só para você entender. Quando Jesus diz assim: no mundo tereis paz, tereis alegria, tereis abundância, não, no mundo tereis. Bom, já estamos em desvantagem. Então eu quero ler um texto com você, para nós conversarmos um pouquinho sobre quando nós estamos em desvantagem, o que fazer. Abra comigo no segundo livro de Crônicas, que foi mencionado há pouco aí, a respeito da celebração do templo, da construção do templo. Segundo Crônicas, capítulo 14. Segundo Crônicas, capítulo 14. Eu quero ler a partir do versículo 7 até o versículo 11. Quem tem Bíblia aí, diga amém. Se você não tem Bíblia, deve ter um aplicativo aí. Eu estava numa reunião, o pastor disse assim: pegue a sua Bíblia. Todo mundo pegou a Bíblia. Coloque a sua Bíblia no peito. Aí um monte de celular foi colocado no peito. O pastor disse: não, eu estou pedindo a Bíblia. Mas a verdade é que o texto estava no aplicativo lá no celular, no iPad, né? Capítulo 14, verso 7 diz assim: disse ele ao povo de Judá, está falando aqui sobre o reinado de Asa: vamos construir estas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e Ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então as construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280.000 de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo e eles se puseram em posição de combate no vale de Sefatá, perto de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. Amém. A história continua, você pode ler depois, se assim o desejar. Vamos orar. Pai, estamos num momento, num encontro, numa celebração de oração na tua casa, e queremos celebrar a tua palavra. Antes de nós orarmos, ministrarmos ao teu povo que aqui veio glorificar o teu nome. Fala conosco, ajuda-nos, dá-nos entendimento, dá-nos uma capacidade de absorção, dá-nos facilidade também, Pai, para nós nos expressarmos diante destes teus filhos e filhas. Nós oramos, te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus, e que todos digam
Amém. Você já percebeu que de tempos em tempos, e normalmente, quando eu diria assim, o tempo é um período tranquilo, um período em que nós projetamos fazer algo grandioso, um período em que parece que o vento sopra na direção certa, um período que não há ondas violentas. Normalmente nesses períodos em que a gente pensa, não, agora vai dar tudo certo, de repente a vida se embaralha, tudo muda de posição, tudo vira de cabeça para baixo. Eu não sei se você já pescou alguma vez na vida. Quantos aqui já fizeram uma pescaria? Pouquíssimas pessoas, né? Talvez você não conheça as implicações de uma pescaria. É o melhor esporte que tem, é a melhor terapia que tem. Pedro disse assim, no momento de estresse, de cansaço, de desânimo, de abatimento, de tristeza, ele disse, olha, eu vou pescar. E os amigos dele disseram, nós vamos com você. É uma prática lúdica, é um negócio que é terapêutico a pesca, né? Mas na pescaria tem algumas situações que incomodam. Quando o cardume está chegando, quando você está pronto para pegar aquele peixe maravilhoso que você vai fotografar, porque pescou tem que fotografar hoje, a linha embaralha, a linha se embola todo, enrola no molinete, e você fica ali num desespero tremendo, tentando ajeitar, e quando você consegue, muitas vezes não consegue, tem que cortar a linha, os peixinhos já foram embora. Assim acontece na vida. Muitas vezes, naquele momento aprazado, naquele momento em que nós estamos prontos para realizar algo, tudo se complica. E você acaba gastando um tempo desnecessário, porque você não consegue resolver certas situações, você acaba desistindo, porque muitos desistem, muitos acabam abrindo mão, nestes momentos de crise quase que constantes e crônicas, da confiança em Deus. Quando muitos percebem que não há solução, procuram resolvê-las através de soluções humanas. Isso acontece comigo, isso acontece com você. Observe o texto que nós lemos aqui. Diz assim, Asa disse, vamos construir estas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas, porque a terra ainda é nossa. Ele estava num grande projeto. Ele estava idealizando algo para o povo. Vamos fortificar as nossas cidades. Tudo corria bem. De repente, tudo muda. A situação se transforma. E Asa se vê envolvido numa situação muito complicada, muito delicada. Infelizmente, queridos, e eu digo infelizmente porque é verdade, no confronto com as ameaças, com os ataques, com as surpresas da vida, nós sempre estamos em desvantagem. Sempre. Sempre estamos em desvantagem. Você está acompanhando o que está acontecendo no Rio de Janeiro? Eu passo muito tempo no Rio, temos muitas das nossas igrejas lá, a sede está lá. O Rio se tornou refém. O Rio está em desvantagem, não só o Rio, mas muitos outros estados também. Nós temos tido informações a respeito disso aí. E o que fazer numa situação desta? Por essa razão, o governo apelou para esse processo um pouco complicado, aí, discutido até o dia de hoje, de uma intervenção, porque o Rio está em plena desvantagem. Entenda o seguinte, há momentos em nossa vida, quando nós estamos enfrentando uma situação em que as forças são contrárias, são maiores do que a nossa, nestes momentos, nós temos que dar uma parada e entender que nós fomos chamados para uma obra que não é fácil. E não podemos, nestes instantes, nos apoiar na força do nosso braço. Nós temos que nos voltar para Deus. Nós temos que entender que Deus sempre está presente
nos momentos bons, mas também nos momentos menos favoráveis. Você se lembra de Davi, lá no Salmo 124, quando ele disse, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, e ele repete, Israel que eu diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, e os homens nos teriam engolido vivos. Ele mostrou então que num momento de crise, de dificuldade, né, em que os inimigos se enfureceram contra eles, ele disse, o Senhor não estava ali visivelmente, mas Davi sabia que Deus estava lá. Muitas vezes você não enxerga as mãos de Deus, mas elas estão estendidas na sua direção. Muitas vezes você não vê uma pessoa física na sua frente, mas com certeza do seu lado tem um Deus que guarda, que protege, que sustenta, que abençoa e que diz, vamos juntos, meu filho. Davi disse, se o Senhor não tivesse, o que seria de nós? Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que o rei Asa estava em uma grande desvantagem diante de um desafio que ameaçava o seu povo. Diz o texto que Asa tinha um exército representativo, um exército de 300.000 homens de Judá, equipados, diz ele, com escudos grandes e lanças, e 280.000 de Benjamim, armados também com escudos, mas tem um detalhe aqui, diz assim, escudos pequenos e arcos. E todos eram homens dispostos, homens preparados, homens valentes. Este era o exército de Asa. Mas do outro lado tinha um outro exército. Com quantos soldados? O texto diz 1 milhão. E mais 300 carros de guerra estavam lá do lado desse rei Zerá. 1 milhão contra um grupo pequeno, apesar de forte, 300.000 de Judá equipados com escudos, com grandes lanças e tal. Mas do outro lado havia um exército mais forte. É importante entender que não há na Bíblia uma cronologia entre as descrições. Você observa que Asa vem falando uma coisa, todos eram valentes homens de combate, e de repente o texto muda e diz, o etíope Zerá marchou contra eles. Não há aqui uma explicação de como isso aconteceu, o que ocorreu, o que provocou, não há uma sequência lógica. De repente tudo corria bem, vamos construir, vamos fechar a cidade com muros, vamos preparar, Deus está conosco, a terra é nossa, aleluia, glória a Deus. E de repente, diz versículo 9, o etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a essa cidadezinha chamada Maressa. Imagine num campo de futebol, um time com 15 jogadores enfrentando um outro time com 11 jogadores. Quem está na vantagem? O que tem 15. Se for o Corinthians com 11 não tem problema, mas normalmente quem tem 11 está no prejuízo, está em desvantagem. Basta expulsar, já estão pensando aí o pior agora, porque Neymar se machucou. Já estão pensando no pior. Já estamos, os comentaristas, em desvantagem. Não dá. É muito difícil você lutar, batalhar, quando você está em condições menores do que o outro lado. Mesmo, queridos, tendo um exército bem montado, com cerca de 580.000 homens, Asa não tinha condições de medir forças com o rei etíope. Ele não contava com nenhuma ajuda de outros povos ao redor, não. Ele estava sozinho. E você sabe que há momentos na vida em que as nossas forças, a nossa capacidade de enfrentamento, elas se tornam assim ineficazes. Nós nos tornamos frágeis,
diante das adversidades, das crises que batem incessantemente nas nossas portas, da nossa vida. Aí você começa a entender, meu Deus, como é que eu posso viver sem a presença do Senhor na minha vida? Como eu posso viver na dependência dos meus recursos? Não dá, estou sempre lutando em desvantagem. Hoje, nós não estamos seguros, não é só no Rio de Janeiro, não, em lugar algum. Algumas semanas aí, acho que foi mês de janeiro, não sei se vocês viram no noticiário, um grupo de pessoas estavam na praia de Copacabana, no cair da tarde, descansando, turistas no meio, enfim, curtindo ainda o horário de verão, e de repente um carro vem como um bólido, entra na praia, atropela uma quantidade de pessoas, mata uma criança. Meu Deus, eu estou na praia, não estou na rua, não estou no asfalto, estou na areia, estou debaixo da minha barraca. Você começa a perceber que as desvantagens estão em todos os lugares. No mesmo dia, em Brasília, um casal que completava 50 anos de casados, estava passeando numa calçada, em segurança, e de repente vem um carro em alta velocidade, a mulher teve uma crise de hipoglicemia, perdeu os sentidos, atropelou o casal e mata o casal. Você começa a perceber que nas mínimas coisas, nas mínimas situações, nós sempre estamos em desvantagens. Só que estas desvantagens, elas afetam o nosso ânimo, elas mexem com o nosso metabolismo, elas colocam a nossa segurança numa situação muito frágil. E muitos dizem, mas o que adianta lutar, o que adianta prestar um concurso se eu não vou passar? Você vê milhares de pessoas, né, enfrentando uma fila de trabalho. O que adianta me inscrever? Eu não vou ser chamado. Nós precisamos de entender que isso faz parte do dia a dia. Não é uma mensagem muito pregada, mas nós precisamos de aprender como viver num período de desvantagem. E é muito interessante você olhar para o texto aqui, porque há um detalhe aqui que faz-nos entender com mais clareza o que aconteceu naquele momento na vida de Asa. Como estava, eu diria, o estado de ânimo de Asa? Qual é o seu estado de ânimo quando você enfrenta uma crise? Quando você perde um trabalho? Essas 2 semanas atrás, chegou um casal para mim falando, bispo, nós fechamos a firma, fomos despedidos, estou sem trabalho, estou procurando, e eu não sei o que vou fazer. Como é que você reage? Como é que você reage? Qual é o seu ânimo num momento como este? Como é que ele se sentia ao ver o posicionamento de um exército preparado para lutar contra ele? Eu falei com uma jovem há 2 semanas atrás. Ela se envolveu num acidente com um motoqueiro lá em São Paulo, e o acidente foi muito sério, foi necessário um helicóptero para resgatar o rapaz da moto, que veio a falecer, e ela estava muito, na hora, traumatizada. No domingo seguinte, felizmente, ela apareceu na igreja, né? E eu perguntei a ela, fulana, como é que você está? Ela disse para mim, eu não quero falar, eu não quero comentar sobre este assunto. Você olhava nos olhos dela, você notava assim um sentimento assim de fragilidade, de entrega. Não, eu não quero. Eu entreguei tudo nas mãos do meu esposo. Nós perdemos com muita facilidade, queridos, a nossa disposição, a nossa vontade de lutar quando a gente dimensiona o nosso adversário. Observe aqui que Asa não se acovardou, não fugiu, não se entregou ao desespero. Mas como é que estava o ânimo dele? Como é que estava?
O texto até nos diz que ele se preparou, versículo 10, nós lemos aí. Asa saiu para enfrentá-lo e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Ele estava pronto. Eu quero que você entenda o seguinte: muitas das nossas batalhas são ganhas antes de nós as travarmos. Antes de nós entrarmos na luta, esta luta já foi definida. Guarde isso. Muitas das batalhas que você enfrenta, elas são vencidas antes de serem lutadas. Por quê? Porque o primeiro combate não é exterior. O primeiro combate acontece no nosso íntimo. É dentro de nós que nós definimos o resultado de uma guerra. Você se lembra de Davi? Claro que se lembra. Quem que não conhece a história de Davi? Quando ele se propôs a enfrentar Golias, havia, queridos, uma desproporção de forças. Davi era infinitamente mais frágil, mais fraco, sem nenhuma chance de vencer aquele gigante. Ele estava em plena desvantagem diante daquele adversário. O que aconteceu com Davi? Aconteceu que ele já havia vencido aquela batalha antes de entrar nela. Ele venceu aquela guerra interiormente. Ele já havia proposto no coração que venceria Golias. Se houvesse qualquer dúvida, com certeza ele não derrubaria aquele gigante. Ele já entrou vencedor. E nós precisamos de entender isso, porque Deus nos faculta esta bênção. Nas nossas lutas nós precisamos de entrar para vencer. Mas começa aqui dentro, porque quem está aqui dentro não é o meu eu, é o Espírito Santo de Deus, que trabalha em mim, que me ajuda, que me socorre, que me fortalece. O rei Asa, preste atenção, mesmo se preparando para a batalha, ele tinha uma inquietação no seu coração. Tinha uma inquietação. O tamanho do exército inimigo, de uma certa forma, desestruturou as suas emoções. Veja o versículo 11, o que é que diz. Então Asa clamou ao Senhor, orou ao Senhor, o seu Deus. O que é que ele disse? Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os, o que está escrito aí? Os fracos. Veja como ele se sentia. Senhor, não há ninguém como o Senhor para ajudar os fracos. Ele se colocava como uma pessoa fragilizada. Ele se colocava como uma pessoa sem condições, diante de um exército poderoso. Ele disse, Senhor, como podemos, se eu me sinto fraco, se eu me sinto sem condições, incapaz de vencer esse adversário? Eu falei sobre Davi. Como é que Davi se aproximou de Golias? Primeiro, ele foi falar com Saul. Veja o que ele disse a Saul. 1 Samuel 17:32. Ele diz assim: ninguém deve ficar com o coração abatido, quer dizer, com o coração fraco, medroso, por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Essa é a disposição. Davi havia definido dentro dele: rei, não fique aí angustiado, preocupado, eu vou lutar com ele. Agora veja o que ele disse por gigante. Isso ele disse para Saul, que estava lá vários dias, sendo afrontado e sem coragem de enfrentar o gigante. O que ele disse? 1 Samuel 17:45, se você quer anotar. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lanças, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou.
Veja o que Davi disse. Duas atitudes, duas posturas completamente diferentes. Asa clama, ora, pede a Deus, falando da sua fraqueza, da sua pequenez, da sua incapacidade de enfrentar um exército maior do que o dele. Davi, mesmo conhecendo as armas do seu adversário, mesmo conhecendo a capacidade, o tamanho do seu adversário, não se deixou impressionar por ela. Foi ao encontro de Golias, usando o quê? Qual a arma que Davi usou? Uma funda? Não. Ele usou o nome do Senhor dos Exércitos. Foi este nome que deu a Davi condições de derrotar através do instrumento que ele possuía em suas mãos. Eu sei, é verdade, que há um elemento que, de uma certa forma, favoreceu aqui ao rei Asa neste combate. Mesmo sabendo da sua inferioridade, da sua desvantagem, ele sabia que podia contar com o socorro de Deus. Ele sabia. Veja a sequência da sua oração. Ele diz assim: ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em Ti pomos a nossa confiança, e em Teu nome nós viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, Tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra Ti. Em primeiro lugar, ele coloca a sua situação, ele reconhece essa situação e coloca a sua confiança em quem, queridos? Em quem? Isso não é teoria. Na hora da crise, na hora da luta, na hora do desafio, na hora do confronto, nós temos que entender o que disse o salmista em outros salmos: coloquei a minha confiança no Senhor, esperei com confiança no Senhor, Ele se inclinou para mim e me livrou, e me ouviu quando eu clamei por socorro. Eu tenho, durante estes últimos meses, eu tenho clamado a Deus, tenho pedido a Deus. Estamos enfrentando muitas situações adversas no trabalho, a situação está complicada demais em certas áreas da igreja, com os pastores que a gente lidera. Eu tenho clamado a Deus, tenho pedido a Deus: Senhor, não deixe que a minha confiança diminua diante destas adversidades. A nossa confiança está em Ti, a minha confiança está em Ti. Mas Asa disse algo tremendo aqui. Asa, e você tem que aprender isso, ele transferiu a ameaça de um rei poderoso para Deus. Você observou no texto? Ele diz assim: não deixes que este Zerá venha lutar contra nós. Foi isso que ele disse? Não. Ele diz assim: Senhor, Tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra Ti. Mudou completamente a posição, mudou completamente. Ele não disse: não deixes o homem prevalecer contra nós. Ele disse: Senhor, não deixe o homem prevalecer contra Ti. Aprenda uma coisa, queridos: Zerá não estava preparado para lutar contra Asa. Sem saber, ele estava se preparando para lutar contra o exército de Deus. E aprenda esta lição, ou pelo menos a recorde: toda luta contra um filho de Deus é, em primeiro lugar, uma luta contra o Deus que você serve. Quem lutar contra você, em primeiro lugar, vai estar lutando contra o seu Deus. Neste ponto, Asa descobriu algo tremendo, quando ele diz: Senhor, não deixes o homem prevalecer contra Ti. Pronto, mexeu com os brios de Deus.
Quando Deus olha, vê um exército de 1 milhão, Deus dá um sorriso, diz: o que é isso diante de miríades e miríades e miríades de anjos? O nosso problema, queridos, o nosso desafio é saber exatamente o que significa colocar a nossa confiança em Deus. Ou, em outras palavras, como exercer essa confiança em Deus num momento de crise. Você cruza os braços, você fica aguardando, você fica chorando, ou você fica apenas orando? Como, afinal, colocar a confiança que faz toda a diferença? A única resposta que eu conheço é continuar fazendo tudo como se tudo dependesse apenas de você. Não cruze os braços, lute. Asa se preparou. Tinha um exército? Tinha. Colocou o exército em posição. Deixou que o outro lá pensasse que somos nós que vamos lutar. Ele fez o que tinha que fazer, mas por detrás ele sabia que quem lutaria aquela guerra não seria o seu exército, mas o exército de Deus. Isso você pode ter certeza, que nós muitas vezes lutamos como Abraão contra toda a esperança. Crer em Deus, depender de Deus, não é uma coisa tão fácil assim. Mas para vencer a nossa desvantagem, nós precisamos de colocar, como eu citei, Davi, coloque toda a sua confiança, a sua esperança no Senhor, e você vai ficar surpreso de ver o que Deus pode fazer em seu favor. Por essa razão, nós precisamos, mais do que nunca, entender que não estamos aqui por acaso, não fomos colocados aqui para sermos alvos do diabo, para sermos fragilizados, para sermos criticados, não. Veja o resultado dessa batalha aqui, porque é o resultado da sua guerra, da sua batalha, das suas desvantagens que parecem pesar. Veja o que aconteceu, versículo 12 desse texto que nós lemos. O Senhor, não diz aqui Asa, mas diz o Senhor, diga comigo, o Senhor derrotou. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá, e eles fugiram. Não foi Asa. Eu quero declarar para você que se sente inferiorizado, que se sente em desvantagem em relação aos desafios que rondam a sua vida constantemente. Porque em quase todos os segmentos, em quase todos os setores, nós estamos sempre em desvantagem. Tudo aquilo, querido, que ameaça a sua paz, a sua segurança, a sua integridade, com certeza vai desaparecer por causa da ação de Deus no seu coração. Assim como os etíopes, com 1 milhão de soldados, fugiram, você vai se ver livre de todas as ameaças que rondam o seu mundo. Esses adversários vão fugir da sua vida. Você não vai ter que transpirar, que suar, que chorar. Não, deixe Deus lutar por você. Não diz o salmista: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Outra tradução diz que nós não temos que lutar, porque Ele é Deus, Ele cuida, Ele sabe. Eu me agarrei a esta palavra, eu coloquei a minha esperança nesse Deus que eu creio tudo pode. Asa colocou Deus entre o seu exército e o exército do inimigo, e assim a gente tem que aprender, sempre colocar Deus na nossa frente. Eu não sei, procurei saber, mas não descobri como Deus derrotou esse poderoso exército. Não sei. Simplesmente o texto continua aqui, você pode ler, versículo 12: o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Eles não fizeram nada. O que nós sabemos é que eles fugiram, Asa os perseguiu, tomou os despojos, trouxe tudo para casa,
e cantou um cântico de vitória. Estamos em desvantagens? Sim, estamos. Vivemos no mundo. Jesus disse: vocês estão no mundo como eu estou no mundo, mas vocês não são dele, como eu não sou. Nós não somos deste mundo. Você tem que abrir os seus olhos e começar a clamar. Quando você enfrentar um desafio, ou quando você enfrentar uma guerra, ou quando você enfrentar uma situação que desesperou o seu coração, diga a Deus, coloque como Asa colocou o Senhor. Não permita que este exército aqui afronte o teu nome, não deixes que o homem prevaleça contra ti. Agindo Deus, diz a palavra, quem poderá fazer algo? Agindo Deus, quem vai colocar obstáculos à frente? Se Deus é por nós, quem não vai ser o zerar? Deus vai fazer com que os seus adversários corram, fujam, desapareçam, mesmo sendo você, como Asa, demonstrou fraco, frágil. Mas Paulo diz: é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É quando eu estou fraco, é que então eu sou forte. É como alguém disse: nós somos mais que vencedores. O vencedor vence a dor. Vencedor é o vencedor das dores. Por quê? Porque não somos nós que lutamos, é o Senhor que luta por nós. Então não se desespere diante de um exército, de um desafio, de algo que está à sua frente, de um compromisso, de um negócio, de um plano, de um projeto, que você está um pouco assustado diante de como é que eu vou fazer. Deixe Deus agir. Deus vai lutar por você. Pode ter certeza disso, porque tem lutado por nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é dia de oração. Talvez você tenha vindo com um desejo no seu coração. Talvez você tenha entrado aqui esperando que uma oração chegasse ao seu coração, trazendo respostas, trazendo, enfim, aquilo que você tem desejado e sonhado. Então vamos clamar, como Asa clamou. Asa clamou, orou ao Senhor. Vamos orar. Fique de pé comigo. E se você tem essa necessidade, se há uma desvantagem atemorizando o seu coração, se você está num concurso e não está tão bem preparado para enfrentá-lo, se há temor no seu espírito, se você está numa decisão talvez difícil de ser tomada, e você percebe que os elementos que você tem em mãos são insuficientes para você resolver essa situação, Deus pode agir. Nós não estamos aqui só entre nós. Há um Deus Pai, há um Deus Filho, há um Deus Espírito Santo no nosso meio. E mais do que tudo, dentro de cada um de nós. Que os nossos olhos enxerguem os nossos adversários de um modo diferente. Porque é Deus quem vai à nossa frente. É Deus quem vai lutar por nós. Coloque a sua mão no coração. Pai, nós chegamos aqui a esta cidade, chegamos a esta tua casa, casa de oração, para trazer esta palavra ao coração do teu povo. Muitos aqui estão em desvantagens em certos setores da vida e se sentem pequenos, fracos, frágeis. Mas nós precisamos de entender, Senhor, que esta batalha começa no nosso coração, residência do teu Espírito Santo. Assim como Davi disse: não, eu vou contra você em nome do Senhor. Davi venceu aquela guerra, aquela batalha, porque ele usou a arma mais poderosa que tem. Há poder no nome de Jesus.
E é nesse nome que eu quero abençoar a sua vida. É nesse nome precioso que eu quero dizer para você: descanse, aquiete-se, acalme-se. Quem perseguiu foi Asa, mas quem destruiu foi o Senhor. Você vai correr atrás para apanhar os despojos, não para lutar. Aquela luta não foi feita com flechas, com arcos, não se disparou uma flecha, mas Deus venceu. E Deus há de vencer também na sua vida. Que você saia daqui hoje armado, preparado, preparada, porque você pode estar em desvantagem diante dos olhos humanos, mas diante de Deus você já é vencedor. Pai, eu oro, eu entrego em tuas mãos, eu abençoo, eu profetizo sobre o teu povo bênçãos, Pai. Que estas guerras que eles estão enfrentando sejam vencidas para a honra, glória e louvor do teu nome, porque o teu nome jamais será envergonhado, Pai. Numa luta o Senhor jamais perdeu e jamais perderá. Eu entrego esta palavra, Pai, simples sim, mas no coração do teu povo, para que armados com ela, nós possamos sair daqui com a cabeça erguida e dizendo: maior é o que está em nós, maior é o que está em mim, do que o que está do lado de fora. Recebe a nossa oração e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso de vitória ao Senhor. Aleluia. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o nosso